Neste vídeo, uma observação de como a Igreja Universal do Reino de Deus vê o mundo, objetos ungidos, curas, possessões demoníacas e maldições hereditárias. Quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. As informações contidas neste vídeo foram adquiridas através de fontes históricas produzidas no ano de 2011 e 2016. Algumas informações podem ter sofrido algumas alterações. De todas as igrejas neopentecostais, nenhuma se compara com a IUD, Igreja Universal do Reino de Deus. Em apenas 30 anos, ela se tornou um dos maiores impérios religiosos do Brasil. Rompeu totalmente com os padrões que lembram o pentecostalismo clássico. Sua presença na grande mídia nacional é marcada por incidente, sendo o mais famoso o chute na santa e escândalos relacionados à forma de arrecadação e utilização dos recursos ofertados por seus membros e simpatizantes. O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo Bezerra, nasceu no ano de 1954, filho de um comerciante e de uma dona de casa. De origem religiosa católica, converteu-se ao pentecostalismo na Igreja de Nova Vida e foi consagrado obreiro aos 21 anos de idade. No ano de 1977, saiu desta igreja juntamente com o irmão Carlos Rodrigues e seu cunhado R.R. Soares e fundaram posteriormente a Igreja Universal do Reino de Deus. A visão de mundo da IURD é bem diferente da Bíblia. Do ponto de vista dela, o mundo está cheio de demônios e anjos maus que procuram achar as mínimas brechas para se apossar da vida das pessoas, tanto crente como de descrente. Edir Macedo atribui a destruição dos lares, casamento, prostituição, homossexualismo, desemprego, enfermidades, epilepsia, AIDS e feridas incicatrizáveis como atividades de demônios. De fato, Satanás ronda os crentes e as pessoas como um leão faminto, e que seus demônios procuram sempre que possível assaltar-nos, afligir-nos e nos levar ao pecado. Porém, biblicamente falando, seria errado dizer que os espíritos malignos são a explicação para todo o mal que existe no mundo. Coisas ruins podem acontecer sem que necessariamente haja um demônio por trás disso, pois nós vivemos num mundo caído. Males são resultados do pecado humano. Da perspectiva bíblica, existe mal suficiente no coração humano para fazer toda a desgraça que conhecemos, sem precisar de demônios para isso. Os demônios não são os únicos responsáveis de desgraças e tristezas que existem no mundo. As próprias pessoas são, por conta das decisões erradas, responsáveis pelas decisões erradas, das escolhas equivocadas que fazem e da maldade de seus corações. O próprio Deus intervém na existência humana em julgamento e que Ele, às vezes, que traz o desastre, o sofrimento.
Os profetas bíblicos sabiam que os males, com frequência, era do próprio Deus. Se um judeu ficasse doente, ele não iria dizer que isso era coisa do diabo. Diria: será que Deus está me corrigindo? A visão da Iurde é muito reducionista. Ao fazer isto, distorce o ensino bíblico, pois tira a responsabilidade do homem e esquece que Deus, às vezes, faz isso para corrigir o seu próprio povo. A visão da Iurde é mais parecida com a do mundo pagão. No paganismo grego, na época de Cristo, muito influenciado pelo pensamento de Homero e pelas religiões de mistérios oriundas da Mesopotâmia, Frígia, Egito e Síria, deuses e demônios infestavam o mundo e o cotidiano, e o destino das pessoas dependiam do relacionamento delas com essas entidades. As pessoas viviam com medo de ofender os deuses, medo dos demônios. A Iurde se utiliza de elementos tirados da superstição popular e de cultos afro-brasileiro. Sal grosso para tirar maus fluidos, rosa ungida semelhante aos despachos para Iemanjá, águas fluidificadas, os credos espiritualistas, fitas e pulseiras semelhantes às do Senhor do Bonfim, ramos de arruda para afastar coisas más. Estes apetrechos têm valor espiritual para eles. A Iurde entende que as doenças são resultado direto da operação de espíritos malignos. Numa entrevista concedida às páginas amarelas da revista Veja, Edir Macedo disse que há pessoas que têm feridas nas pernas que não cicatrizam nunca. Por quê? Aquilo é o espírito que está alojado ali, segundo ele. Aqueles que têm dores de cabeça constante e na espinha, aquelas que não há médico que descubra a causa. Isso é resultado da ação de um espírito maligno. Macedo acredita que o espírito maligno entra na vida, inclusive dos crentes, e provoca determinadas doenças, geralmente aquelas incuráveis. Segundo ele, o espírito teria entrado porque o crente deu brecha, cometeu algum pecado, levou para casa algum objeto da bruxaria. Para ele, a cura divina é um direito adquirido através de Jesus Cristo. Não é uma questão de fé, mas simplesmente de aceitação por parte do doente. Sacrifício realizado pelo Senhor na cruz do Calvário. A passagem de Mateus 8 e 16 é muito citada por Macedo e outros que defendem a cura. Na realidade, Cristo vai tirar todos os nossos pecados na ressurreição dos mortos. O fato de que Cristo levou nossas doenças na cruz não quer necessariamente dizer que o fará quando o crente pedir. A aplicação disso será no fim da história, quando Cristo vier em glória e ressuscitar o seu povo. Nossos corpos não terá pecado nem doença alguma. Na eternidade não haverá doença nem pecado devido àquilo que Cristo fez na cruz. Se eu orar e Ele quiser, Ele pode me curar das doenças hoje. Porém, não significa que Ele vai me livrar de todas as doenças e que eu tenho o direito de ser curada por Ele toda vez que eu pedir. Os frequentadores da Iurde reivindicam a cura, não ficam curados e escutam da Iurde que não teve fé. Eles creram, porém pediu uma coisa que Deus nunca prometeu. Quando a decepção vem,
larga a igreja, acha que Deus é mau, que Ele não existe. Por isso é que tem tantos desigrejados hoje. Nem toda doença é causada por demônios. Se você comer demais, não dormir o suficiente, trabalhar e não cuidar do corpo, você terá problemas e não precisa de Satanás para isso. Há doenças resultado de hábitos errados e aquelas outras que não são influências demoníacas. Há pessoas que já nascem com problemas físicos, mental, como resultado da queda da raça humana e não de demônios. O pecado afetou a nós e a nossa descendência, de maneira que nascemos com um defeito moral, inclinados para o mal e com deficiência física, psicológica, emocional. Deus nem sempre quer curar. Paulo pediu para Deus tirar o espinho na carne por 3 vezes. A resposta de Deus foi não. Em 2 Reis diz que o profeta Eliseu morreu na doença que ele havia de morrer. Ele tinha curado, ressuscitado o filho da viúva, multiplicado o azeite, levitado o machado. Se tinha um homem de fé no Antigo Testamento, tinha sido Eliseu, sucessor de Elias. Mas ele morreu doente. Paulo não conseguiu curar Timóteo. Disse para ele tomar vinho com água por causa do estômago e das frequentes enfermidades. Timóteo, um grande homem de Deus, companheiro de Paulo, grande apóstolo dos gentios, que curava a gente só com uma roupa, não conseguiu curar Timóteo. Antes, passou um remedinho caseiro. A Iurde acredita que um crente verdadeiro pode ficar endemoninhado. Essa crença não é resultado de reflexão bíblica séria, mas de observações pessoais. A crença fica evidente no livro de Edir Macedo, Crentes Endemoninhados. Ele diz que aquele capítulo não existiria se não tivesse visto constantemente pessoas de várias denominações evangélicas caírem endemoniadas como se fossem macumbeiras ao receber a oração da fé. Segundo ele, se o crente cair em pecado, ele pode ser possuído por um demônio. Refutações sobre essa crença. Existem várias explicações para uma pessoa cair. Charlatanismo. Pessoas pagas para fazer isso. Aspecto psicológico. Sem negar a possessão demoníaca real. Generalizar é ignorar o que diz a Bíblia a respeito desse assunto. Jesus realizou uma obra completa por nós. Seu Espírito Santo habita no verdadeiro crente. Por isso, não existe a possibilidade de uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando nela ser ao mesmo tempo habitada por demônios. No Novo Testamento, não tem nenhum exemplo de Jesus ou os apóstolos expulsando demônios de quem já era discípulo de Cristo. Sempre expulsavam demônios de ímpios. Há várias passagens bíblicas dizendo que um crente não pode ser possuído. Se alguém é de Cristo, o diabo não lhe toca. Ele pode tentar, mas não se apossa, não domina, não controla desde o dia em que Cristo entrou na vida do crente pelo Espírito Santo. Este tipo de ensino diminui a obra de Cristo, do Espírito Santo, do poder de Deus e faz do diabo aquilo que ele não é. A crença da maldição hereditária espalhou no meio evangélico. Para Macedo, os maus espíritos acompanham famílias por gerações, causando sempre os mesmos males: alcoolismo, adultério, divórcios, entre outros.
Para ele, existe um espírito que atua somente na destruição do lar e o espírito geralmente vem dos pais. Uma herança maldita passada através do sêmen e, segundo ele, é necessário quebrar esta maldição para não passar para os filhos. A crença na maldição hereditária não tem qualquer sentido nas escrituras sagradas. A passagem de Êxodo sobre visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração é interpretada em Ezequiel 18. Se um homem ímpio gerar um filho, o castigo do pai não afetará o filho. Deus castiga os filhos se eles andarem nos mesmos caminhos dos pais. A responsabilidade é individual. Esse ensino da IURD sobre maldição hereditária é contrário à Bíblia.